A corrida eleitoral no Brasil avança com o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, cometendo todo tipo de violação da lei eleitoral impunemente. Transformou o Dia da Pátria, uma festa cívica nacional, numa espécie da sua própria campanha eleitoral particular. Mas também comete violações no plano da economia, avançando na destruição da Petrobras, aquela que já foi uma das mais eficientes empresas estatais de petróleo do mundo, integrada do poço ao poço, o que hoje já não é mais. Atualmente, a Petrobras foi transformada numa espécie de banco de fomento das empresas multinacionais do petróleo no Brasil. Tanto a recuperação plena da democracia como a retomada da soberania sobre o patrimônio nacional são questões que estarão nas mãos do povo brasileiro no próximo dia 2 de outubro para decidir por meio do voto popular. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande satisfação e uma responsabilidade estar nessa missão de saudá-los e levar informações acerca do gigante do Sul, Brasil, para toda a audiência de Telesur. Hoje nós vamos tratar de um tema super importante para entender o problema da quebra de soberania do Brasil. Vamos falar da Petrobras e de um lançamento de um livro cujo título é A Petrobras Fatiada, Petrobras Estraçalhada, e em que isso representa de danos para a soberania nacional. A nossa convidada é uma especialista na matéria, geóloga da Petrobras e é diretora de comunicação da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Patrícia Layer, a quem agradeço muito por ter aceito o nosso convite e lhes dou as boas-vindas aqui em Latitude Brasil. Muito obrigado. Obrigada a você. Muito obrigada, Beto. E é muito bom estar aqui. Olá para todos. Então, eu só queria fazer 2 adendos. O livro realmente é A Petrobras Fatiada, Prejuízos para a Engenharia e Soberania Nacionais. E eu, na EPET, no momento, estou vice-diretora de comunicação social. Então, vamos começar. A ideia desse livro surgiu a partir do trabalho que um grupo de pessoas reunidos, um grupo de geólogos e também outros profissionais, um advogado aposentado, um engenheiro aposentado da Petrobras, a gente estava ajudando o IAB, Instituto dos Advogados do Brasil, né, que é uma instituição bem antiga, bem tradicional, estava fazendo um parecer sobre os prejuízos da Lava Jato à democracia brasileira e queria incluir essa parte da Petrobras, a parte econômica, o prejuízo econômico da Lava Jato. Então, a gente ficou, né, trabalhando para ajudar num parecer técnico para eles e a gente começou a pensar, por que a gente não faz um livro para contar essa história para mais pessoas? Um livro para contar para a população brasileira, que, infelizmente, a nossa grande mídia realmente ela publica mais inverdades sobre a Petrobras do que informação de qualidade, né? Então, a mídia alternativa tem um papel muito importante de levar a verdade para a população brasileira, que muitas vezes emite uma opinião sobre a Petrobras sem conhecer, sem ter... Então, vamos aproveitar a possibilidade da alta taxa de verdade, de autenticidade que tem aqui na Telesur. Me conta assim, o que já foi fatiado na Petrobras, o que significa Petrobras Fatiada, como é o título do livro? Então, a ideia desse título vem assim, de uma comparação que a gente faz com 2015, né, antes da queda da Dilma, como é que era a Petrobras, como é que ela estava estruturada e o que aconteceu com a Petrobras, principalmente a partir da queda da Dilma. Mas, em verdade, a entrada do Bendini e do Levi já trouxeram para dentro da Petrobras pessoas com esse perfil mais voltado para o mercado. É claro que depois, quando Pedro Parente assume a Petrobras, em maio de 2016, aí acelera muito, é como se tivesse retomado todo aquele plano dos 2 governos FHC. Vamos lembrar que esses nomes citados, né, tanto o Bendini, foi presidente da Petrobras, vem do mercado financeiro, né, era ligado ao setor de banco,
O Levi também era um executivo do Banco Mundial, inclusive do FMI, e depois Pedro Parente, aí sim é um grande fanático do neoliberalismo, que fez um grande dano à Petrobras até hoje em março, né? Continua. Isso. E tinha know-how, porque ele já na primeira passada dele pela Petrobras, já tinha sido vendido 10% do campo gigante de Albacora Leste, né, naquela troca de ativos com a Repsol YPF na Argentina. Né? Mas aí, voltando, então, à questão da... Por quê, né? Em 2015, a Petrobras ela era constituída por 5 segmentos de negócio, né? Eles eram exploração e produção, com os blocos exploratórios, os campos de petróleo e gás espalhados por várias bacias sedimentares brasileiras e até no exterior. Pouca gente sabe, eu acho até que talvez quase ninguém saiba, mas a Petrobras foi a primeira empresa a colocar um FPSO, um navio capaz de produzir, separar, dar algum tratamento para estocar e transferir o óleo, né, o FPSO, no Golfo do México americano. Então, assim, nós, né, do Piniquins aqui, nós temos muita capacidade tecnológica, muita capacidade científica, e a Petrobras ela foi a primeira a fazer isso. Então, ela tinha... Aliás, vale lembrar, né, Patrícia, foi a Petrobras também que descobriu o campo de Majinun no Iraque, um dos maiores do mundo. Exatamente. Né? E um campo, assim, a gente fala de Majinun, mas já nos anos 2000 foi descoberta a continuação de Majinun do lado do Irã. Então, assim, é um campo realmente super importante, que continua importante, né? Então, assim, a Petrobras ela tem muita capacidade técnico-científica e a gente depois pode falar sobre isso. Mas voltando, então, a Petrobras em 2015 tinha exploração e produção de petróleo e gás natural, certo. Tinha condensado também, que é o gás em estado líquido, e aí a gente tinha também refino, transporte, comercialização, e incluído aí a petroquímica, né? Então, a gente estava também nesses segmentos, e tinha no segmento de gás e energia, as fábricas de fertilizantes nitrogenados, né? O Brasil, grande produtor agrícola, o fertilizante nitrogenado, ele tem também a função, por exemplo, de alimentação para o gado. É uma coisa, entendeu? Então, assim, é uma parte... E é na cadeia do gás, né, que você agrega valor. Quando você monta essas fábricas, você está ajudando o país, porque o Brasil é importador de fertilizantes, é um país grande produtor agrícola, importador de fertilizante, você está favorecendo simplesmente o interesse daqueles que são os países exportadores de fertilizantes para o Brasil, né? Mas aí a gente tinha, então, essa parte do refino, transporte, comercialização, gás e energia. Aí a gente tinha a parte de derivados. A gente tinha derivados de petróleo, a comercialização feita pela BR Distribuidora. A BR é um caso, assim, de sucesso interessantíssimo, porque a Petrobras não foi a primeira e nem tinha monopólio na distribuição de derivados. Vamos deixar, né, bem claro para a população que a gente sempre conviveu com postos da Texaco, postos da Shell, postos de todo mundo, né? Todo mundo tinha seus postos de distribuição. E a Petrobras Distribuidora, quando ela entra no mercado na década de 70, ela ganha o coração dos brasileiros pela qualidade do seu produto, que muitas vezes era desenvolvido lá no centro de pesquisas, no centro de pesquisas que também remonta à década de 70 aqui no Rio, o CENPES, né? O nosso centro de pesquisa de desenvolvimento tecnológico. O pessoal, por exemplo, lembrar aí... Distribuidora foi uma criação do General Geisel, né? Quando esteve... Ela é da época que ele era presidente da Petrobras. Ela é de 1972. Né? Olha, eu vou, assim, detalhes... Eu sei alguns detalhes da história da BR Distribuidora, mas como eu sempre fui da exploração, na verdade, no nosso livro, quem vai falar mais da BR Distribuidora é o Silvio Massa, que tem muito mais, né, história e chão aí para contar. Mas, então, a gente tinha essa distribuição de derivados, a gente tinha a distribuição também de gás combustível, né, o gás de cozinha, gás de sulfeto de petróleo, na Liquigás. E, além dessa distribuição, a gente tinha também a parte de biocombustíveis na PBio. A PBio foi criada em 2008, né? E congregando aí nossas participações em etanol e também as usinas de biodiesel, né? As 3 usinas de biodiesel. E o biodiesel tem uma coisa muito bacana, porque
tem o elo com a agricultura familiar, né? E isso foi um projeto muito bonito e uma coisa de sucesso, eu acho. Agora, você está falando sempre assim, a gente tinha, isso foi, está tudo no passado. Nós já perdemos tudo isso. A maioria, né? Infelizmente, o que aconteceu? A gente teve um desmonte muito acelerado, né, desses 5 segmentos. Eu esqueci de falar, Beto, mas o segmento internacional, que antes a gente também tinha muita coisa em vários países aqui da América do Sul, né? A gente tinha a Petrobras América, lá como eu falei, nós somos os primeiros a colocar um navio de produção lá, um FPSO no Golfo do México americano, mas a gente foi encolhendo, né? Infelizmente, eles foram vendendo ativos importantes. O Pedro Parente, quando ele já chega entrando de sola, né? A primeira venda que ele faz, eu acho que é Carcará. Carcará, assim, foi uma coisa traumática para a gente, geólogo, porque é uma acumulação do pré-sal descoberta em 2012, com a perfuração do poço pioneiro 1 SPS 86 B, que era o Carcará, né? Os poços, antes deles serem perfurados, eles têm um nome, que é o nome da locação. Isso está muito bem explicado, esse processo todo de perfuração de poços exploratórios está muito bem explicado no livro Pré-Sal a Saga, a história de uma das maiores descobertas mundiais de petróleo, do pioneiro Marco Antônio Pinheiro Machado. Mas aí, o que acontece? O Carcará tinha sido perfurado o primeiro poço, que descobriu a acumulação, e em 2015 tinham sido perfurados 2 poços que foram feitos, que são chamados poços de delimitação, para você ver qual o volume de petróleo que tem ali naquela acumulação, né? Só que o que acontece? Com 3 poços, você tem boas informações, sem dúvida, mas esse volume ainda pode variar muito. Conforme você vai furando mais poços, você pode variar muito o volume. Então, é uma coisa assim que estava ainda num estágio de conhecimento muito incipiente e já foi comercializada pelo Pedro Parente por um preço e um valor assim bastante, eu acho que bastante contestável, né? E a gente recebeu da Equinor, a antiga Statoil, né? Na época da venda ela ainda se chamava Statoil, que é a companhia de petróleo estatal da Noruega, 67% das ações são do governo da coroa norueguesa, e hoje em dia ela mudou de nome para Equinor, mas é estatal. Então, a Statoil comprou, né, por 2,5 bilhões de dólares. Naquela época, eles tinham muito essa conversa do endividamento da Petrobras, e aí, com isso, justificar as vendas de ativos, reduzir a alavancagem. Aí, quando atingiam uma meta, eles botavam uma meta ainda mais difícil para poder justificar mais vendas, entendeu? Mas esse era o argumento deles para fazer as vendas. Só que criavam dificuldades para justificar a privatização. Sim? Isso. E eles pegaram o dinheiro e passaram para o BNDES. Se fosse uma empresa que, de fato, estivesse com um caixa precisando, né, não ia direto para o BNDES. Na verdade, assim, durante esse período que o Temer teve no governo, a Petrobras ela foi responsável por manter esse governo abastecido. A mesma coisa nos leilões de petróleo, né? Diziam que a Petrobras estava falida, que estava quebrada. Né? Era uma mentira. Isso é uma mentira muito grande. Basta examinar os números que estão no site do investidor Petrobras. Foi isso que o nosso economista aposentado da Petrobras, Cláudio Oliveira, fez com maestria, e o nosso presidente também, agora vice-presidente, Felipe Coutinho, essa dupla tem vários artigos mostrando os números. Não tem mágica, é só pegar os números e analisar. A Petrobras sempre teve em caixa dinheiro suficiente e mais até do que as multinacionais aí. E assim, a Petrobras, o que aconteceu no Brasil? A Petrobras teve uma grande província, que foi o pré-sal, para desenvolver. E não só desenvolver o pré-sal, mas, por exemplo, ela tinha herdado um país onde tinha se parado de construir refinarias, porque o intuito era vender a Petrobras. Fernando Henrique chegou a fatiar com as UNs, né? Na época, eu, por exemplo, quando eu entrei, já fui lotada numa unidade, e uma grande parte dos campos gigantes que era lá de Macaé foi colocado nessa unidade, essa unidade do Rio de Janeiro. Então, na época do Petrobras, a gente sabia que a gente estava sendo fatiado e preparado para a venda.
Bom, entra o Lula e interrompe esse processo, né? Mas aí o que acontece? O fatiamento com o Pedro Parente, ele foi muito severo. Por quê? Porque, por exemplo, a malha de gasodutos. A malha de gasodutos, a EPET também denunciou muito essa venda, porque a gente vendeu por um valor lá, X, acho que foram 5 bilhões de dólares. O grupo que comprou, né, o grupo canadense, Brookfield, isso a primeira malha, a malha do Sul-Sudeste, a NTS. E pouco tempo depois, a gente já estava pagando para usar. Para o povão, assim, para entender, faz analogia com uma casa. Você é o dono da casa, aí você vende a casa, mas você fica pagando aluguel para o comprador. Né? Assim, é um negócio absurdamente, é um negócio aviltante demais, né? Patrícia, eu te proponho a gente, tanta informação que você está dando, tão importante, tudo tão daninho também, né? Mas vamos fazer aqui uma pequena pausa no Latitude do Brasil. Já já a gente volta. Você continua explicando o que é a Petrobras fatiada e como isso é ruim para a soberania nacional. Já já a gente volta. Latitude Brasil está de volta hoje conversando com a geóloga da Petrobras e vice-presidente de comunicação da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Patrícia Laer, que está nos explicando o que é esse terrível processo de fatiamento, de demolição da Petrobras em favor de capitais estrangeiros. Nós estamos hoje no Dia da Independência no Brasil, estamos gravando agora, e isso é exatamente uma ideia que se faz da Petrobras, é uma prática antipatriótica. Patrícia, como é que isso é tomado? Ou seja, a tecnologia foi descoberta pela Petrobras, os recursos humanos foram formados pela Petrobras, a própria Petrobras criada lá no tempo de Getúlio Vargas, e agora entregando tudo, entregando pré-sal para o estrangeiro. No Dia da Independência, qual é a reflexão que você faz? A reflexão que eu faço é que realmente é uma independência que não existe, né, Beto? E, assim, se a gente fosse falar do principal, nos últimos anos da destruição, assim, eles foram muito espertos na forma como eles fizeram o ataque nos 5 segmentos. Por exemplo, a população, como que a população tem contato conosco, com a Petrobras, com o nosso produto? Através do posto de gasolina, através da compra do botijão de gás. Então, eles fizeram, como eles afastaram a população da Petrobras. É claro que teve toda a campanha de difamação da Petrobras durante a Operação Lava Jato, em grande parceria com uma determinada emissora de televisão, que dava vários furos da Lava Jato e que, durante o seu maior telejornal, mantinha imagens de estruturas, como se fosse uma refinaria, ou tubulões, com o emblema da Petrobras, com o logotipo da Petrobras, e carcomidos, corroídos, e dali jorravam dólares. Então, assim, na verdade, a Petrobras, que foi vítima de alguns executivos que tinham entrado por concurso, que estavam, inclusive, como dizia o Paulo Roberto, falecido recentemente, que ele confessou que ele estava fazendo atividade criminosa desde 1997, portanto, ainda no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. Mas vamos lembrar que Fernando Henrique Cardoso foi aquele presidente que disse que era preciso acabar com a era Vargas. E ele fez esse dano mesmo. Pois é. Então, assim, muita coisa, né?
A Petrobras, ela realmente sofreu bastante nos governos de Fernando Henrique, mas depois ela se reergueu, ela voltou a ter condição de investir. A Petrobras investiu pesado nos 5 segmentos, de 2003 até 2015, 16, mesmo ela já tendo reduzido aí um pouco o investimento, quando começa a crise do petróleo, né, em 2014, quando começa o final do ano, que todo mundo vai rever suas contas, igual aconteceu em 2008, quando teve a grande crise mundial também. Todas as empresas deram uma pisada no freio e tal. Mas, assim, quando você olha a Petrobras, o que aconteceu? Ela fez investimentos em todos os 5 setores, investimentos pesados. Toda a construção de vários gasodutos dessas malhas que depois foram vendidas no governo do Temer, né? E depois no governo do Bolsonaro, aconteceu, vários desses gasodutos foram construídos, por exemplo, dá um exemplo, Coari-Manaus, né, um gasoduto construídos nessa época aí. As refinarias, a gente tem aquela refinaria de Pernambuco construída para aumentar nossa produção de diesel. No pré-sal, a gente encontra o nosso primeiro supergigante. O que é um campo supergigante? É um campo super estratégico para qualquer país do mundo. E o campo gigante também é. Mas o campo supergigante, ele tem uma reserva maior do que 5 bilhões de barris de petróleo. E o campo de Tupi, um campo só. O Tupi-Lula, isso é o que você tira, tá? Não é a quantidade total de óleo que tem lá, não. A quantidade total de óleo é bem maior. Quando a Petrobras ela declarou a comercialidade do campo de Tupi, ela batizou de Lula, né? Esse campo... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós já falamos da demolição. Digamos que o Brasil reencontre o seu caminho para fortalecer novamente a Petrobras agora na eleição. Como reconstruir a Petrobras? Que medidas tomar? Então, olha só, a destruição na parte da exploração foi feita basicamente através de três medidas, né? A primeira medida foi a quebra da operação única da Petrobras no pré-sal. Isso foi feito, um projeto do senador José Serra, né, do PSDB de São Paulo, inclusive tinha prometido isso desde aquele telegrama de 2009, segundo a executiva da Chevron e do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, que congrega as multinacionais estrangeiras. Patrícia Pradal, segundo ela, naquele telegrama diplomático do consulado americano do Rio de Janeiro para a embaixada em Brasília e outros, inclusive Departamento de Estado, o Serra tinha prometido fazer essa devolução ao sistema de concessão, né? Então, só que naquele ano de eleição, 2009, ele não quis se comprometer de uma forma mais barulhenta, porque ele, né, por causa da questão de campanha política, mas ele tinha se comprometido ali com eles, com os representantes das multinacionais de petróleo. E ele fez, né? Em 2015 ele deu entrada no projeto de lei, e assim que a Dilma foi definitivamente afastada, em novembro de 2016, eles conseguiram a aprovação no Congresso da lei dele, modificando a lei da partilha e permitindo... Teria que revogar essa lei, teria que revogar. Que outras medidas a gente precisa fazer para recuperar a Petrobras para o Brasil? Para recuperar a Petrobras para o eventual Brasil, governo Lula, né, digamos assim. Olha, eu acho que a gente tem que fazer realmente muita coisa, mas o principal, né, é reverter todas essas vendas que foram feitas nesse período de 2016 até agora, né? São vendas que foram feitas, que são nocivas à saúde financeira de uma grande empresa de petróleo. Veja bem, em 2011, o Brasil foi a 6ª economia do mundo e a Petrobras, que era a locomotiva da economia nacional, era a 10ª maior empresa entre todas as empresas, segundo a Forbes, publicada em 2012. A 10ª mais cobiçada empresa do mundo era a Petrobras. Por quê? Por essas reservas que ela tem no pré-sal. Por que no Brasil tem essa falta de transparência? Para quê? Eu acho que o Fernando Henrique montou essas agências para o mercado. As agências nunca foram, eu acho que elas nunca foram para olhar de fato para a população e para formular, não para formular, mas para ajudar a regular uma política de petróleo e gás
que fosse uma política que privilegiasse a população, a sociedade brasileira, por tomar Tem que ação rever muito. também o papel da ANP, né? Rever esse papel. Tem que rever o papel da ANP. E eu não digo só da ANP, de todas as agências, né? De todas as agências. Mas, assim, isso, assim, a Petrobras, ela tem que ser uma empresa integrada. Não existe empresa de petróleo grande que não tenha sua própria distribuidora. Como que a gente pode abrir mão de ter a nossa BR? Como que você vai fortalecer, por exemplo, com as vendas de campos de petróleo, os teus concorrentes? Não são teus parceiros. Ele pode ser um parceiro num bloco exploratório, você entrou para dividir o risco, isso é uma situação muito específica, muito pontual. Mas ele, no mercado, você está no mercado brasileiro, ele está posicionando ali também, e o pior, está posicionando ali para pegar aquele petróleo e exportar e ganhar dinheiro vendendo o nosso petróleo lá na Europa. Ou vendendo, entendeu? Então, assim, você vai fortalecer a Noruega, sim? Você vai fortalecer a França, para a França abastecer o mercado francês? Poxa, a gente, quando olha para a Total vem do quê? Total Finaelf, vem o quê? Vem do passado colonial na Argélia. Melhores campos de petróleo dos caras é passado colonial. Os caras já fizeram guerra por petróleo. Então, acumularam assim, o capital em base à rapina nas colônias que fizeram. Isso, Patrícia, e assim, lamentavelmente o nosso tempo se esgotou. Tanta história que você tem, tanta informação que você tem, mas o nosso tempo é que é curto. Eu vou te convidar outra vez para você explicar mais uma vez em outros aspectos, mas por hoje eu te agradeço muito por esse caudal de informações que você nos trouxe, mostrando o dano que significa esse fatiamento da Petrobras. Muito obrigado pela sua presença aqui no Latitude Brasil. Obrigada a você, Beto. Muito obrigada ao Christian também. E eu espero que o Brasil possa ajudar todos os países irmãos aqui da América Latina para que a gente possa crescer juntos. A gente tem que entender isso. Juntos nós somos mais fortes. Certamente, crescer juntos, essa é a palavra. A vocês todos que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil, muito obrigado pela sua atenção. Aquele abraço, até semana que vem. Tudo de bom, tchau.